paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a missionária Julie. Nós estamos aqui hoje, no dia 27/12 de 2023. Nós vamos falar sobre um assunto bem importante, sobre as crianças, esclarecimento, de coisas que acontecem e que muitas das vezes a gente não sabe de onde vem, por que vem, como resolver, como entender aquilo que a gente está passando. E como tem muita gente chegando até mim para me pedindo ajuda sobre esses assuntos, ou chegando a mim esse tipo de assunto relacionado a crianças que não estão dormindo, crianças que estão tendo espanto noturno, crianças que estão tendo perturbação em sonhos, estão sendo perturbadas em sonhos, espantadas em sonho, crianças que não querem sair dos quartos de noite, crianças que começam a chorar, que choram muito, e isso começa a atrapalhar a vida da família, famílias que não têm paz, famílias que o choro tomou conta das famílias, a falta de paz, a alegria foi embora. Crianças que precisam até procurar médicos, porque são enfermidades. A maioria das enfermidades, elas têm uma raiz emocional, uma raiz espiritual ou uma raiz física, Tem doenças físicas? Tem, mas tem doenças de uma raiz espiritual ou doenças de raízes emocionais, somatizações que acabam nos trazendo doenças no nosso corpo físico, no nosso espiritual, no nosso emocional. E tudo isso são doenças, E a gente tem que saber de onde elas vieram. Porque tem doenças que elas são espirituais, que elas não aparecem em exames. A pessoa sente dores no estômago, a pessoa sente dores de cabeça, a pessoa sente muita vontade de vomitar e faz exames, muita ansiedade, faz exames e aquilo não é relatado em nenhum exame. Procura a causa da doença, mas não aparece em exames. São doenças que normalmente são espirituais. Eu sou da área da saúde, da área de pesquisa, sou biomédica, mas eu sou uma pessoa espiritual que entendeu, ao longo do meu trabalho, que tem coisas que só Deus pode explicar, só Deus resolve. O médico, ele é muito eficiente, ele nos ajuda, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Quando chega na parte do milagre, o médico não faz, o exame não faz, o remédio não faz. Só Deus pode fazer. Só Jesus. Só a cura que vem de Jesus. E assim, os médicos, eles dizem, agora é só a base de milagre. Então é mais ou menos isso que a gente vai abordar aqui. De crianças com doenças físicas e doenças espirituais por heranças espirituais. São todas? Não. Não são todas, mas nós estamos aqui para relatar doenças físicas e doenças espirituais que são de heranças espirituais, por legalidades no mundo espiritual, dadas por nós, por um legado nosso, ou por uma herança hereditária, por ancestrais nossos, que isso acaba chegando até nós. Então, eu anotei algumas coisas que ao longo do tempo da minha caminhada cristã, o Senhor tem me entregue. Eu já faço um histórico espiritual, Um histórico espiritual, que é o inventário espiritual. Já fiz com algumas pessoas. Eu iniciei fazendo na minha vida, fazendo na vida da minha família, fazendo na minha árvore genealógica, na árvore genealógica do meu marido.
E aí surgiu o inventário espiritual e eu comecei a ajudar famílias, né, que também estavam passando por repetições. A gente vê repetições de padrão, né? Nessa família há muitos problemas mentais. Nessa família há muitos problemas de infertilidade. Nessa família há muitos problemas de doenças, câncer, padrões de repetição. Nessa família há muita separação. Todo mundo separa. Nessa família todo mundo chega a um determinado momento da vida e perde tudo. Então a gente começa a padronizar, né? Ver ali que é uma repetição de padrão. E isso normalmente é uma herança, né? É uma herança que a gente herda, ou é algo que a gente mesmo deu uma legalidade espiritual e aquele mal entra na nossa vida e ele tem condição de nos oprimir, de nos humilhar, de nos tirar nossa paz. E isso pode acometer as crianças perturbadas, crianças chorosas, crianças com problemas mentais, com pesadelo, com pânico noturno, com crianças que são perturbadas. Eles têm visões, a criança ela tem uma visão mais aberta do que a do adulto, então ela consegue ver. Às vezes ela diz que é um amiguinho e não é amiguinho nenhum, é um demônio. A gente já viu, esses dias eu vi uma gravação em que a criança puxava, a mãe estava gravando, né? E a criança puxava algo da mão a gente sabe que é um demônio, né? Então a criança puxava e era invisível, mas a criança puxava e a gente via puxando do outro lado. E a gente vê que isso é verdade, isso acontece. Crianças que têm pesadelos horrorosos, pesadelos com bichos, né? Ou brinquedos que foram dados, brinquedos que não são bons. Deus já me deu vários sonhos com brinquedos que não são bons. Porque quem criou o brinquedo sabe do que está fazendo, né? Tem colégios hoje que ensinam. Esse final de semana, um pai e uma mãe estavam conversando comigo, dizendo que estava procurando colégio. E procurando colégio, eles viram que nos murais tinham uma outra língua. E eles foram pesquisar desenhos de outra língua. E eles acharam aquilo estranho, eles foram pesquisar o que era. Eram desenhos com inspiração de heranças africanas, de religião africanas. Então o colégio coloca as crianças para desenhar, para fazer desenhos espirituais, com dizeres espirituais de religiões afrodescendentes. Vocês sabem qual é, que religião é essa. E as crianças estavam desenhando aqui no Rio de Janeiro. Então, decorrente de muita gente me pedindo e falando sobre crianças, porque o ataque hoje é nas nossas crianças. Eles são a nossa herança e eles são o futuro, né, da nação. Eles são o futuro da igreja, eles são o futuro da nação, das nações. E o Brasil é resposta às nações. O Brasil é o lugar onde mais se busca a presença de Deus, a presença de Cristo. Então nós somos profetas e os nossos filhos são profetas das nações. E eu vim aqui trazer alguma das minhas experiências, né? Crianças que na casa as portas batem,
aí entram bichos estranhos, ratos, ratazanas, moscas, bichos que dão em comida, traça. Tudo isso são sinais. Abelhas perseguidoras, não todo tipo de abelha, mas abelhas que perseguem, né? Moscas. Tudo isso pode ser um sinal. Coisa mofando demais, ferrugem, tudo isso são sinais que a gente precisa ficar ligado, que podem ser uma herança espiritual aí, uma legalidade espiritual. Ouvir vozes, ver vultos, coisas que quebram, luzes que queimam, eletrodomésticos, oscilação de energia, porque o inimigo ele trabalha numa energia lá embaixo e Deus a energia lá em cima. Então essa oscilação de energia dentro de casa, coisas queimando, perdas financeiras, perda de emprego, perda financeira, tudo isso são sinais que a gente pode ser normal, pode ser natural ou podem ser espirituais, né? Pesadelos, um lar perturbado, um filho que não dorme, muita doença, toda hora tá doente, a criança tá toda hora doente, dores de cabeça, enxaquecas, perturbações mentais, uma casa que não tem prosperidade, são alguns sinais, né? Muita dor de estômago, muita vontade de vomitar, dores nas pernas, as crianças séries têm muita dor na perna. Então são alguns sinais que a gente precisa, né, tá de olho e que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Porque a luz e a treva, ela existe, né? O bem e o mal, ela existe. Lá na carta aos Hebreus, nós vemos que é necessário ter discernimento espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre a bênção e a maldição, né? Entre a vida e a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Só que quando a gente cancela isso, né, no mundo espiritual, a gente conhece a Cristo e dali a gente para de ter essas perdas, de viver no engano, na cegueira, e a gente é transportado para a maravilhosa luz de Cristo, sai da treva, sai do jugo, porque a palavra diz que tem um jugo, uma canga pesada sobre os nossos ombros quando a gente está no pecado, quando a gente está debaixo de maldição, quando a gente está longe de Deus, longe de Cristo. Então, esse poder da treva, ele precisa ser quebrado das nossas vidas. E aí nós vemos repetições de doenças de pescoço e cabeça, ligado a heranças espirituais. A gente vê Alzheimer, a gente vê doenças emocionais, TOD, toque, síndrome do pânico, todas essas doenças ligadas ao emocional, convulsões, epilepsias, tumores na tireoide, tumores na cabeça, enxaquecas graves, sinusites, surdez, cegueiras, problemas ligados a heranças espirituais. Problema, claro que tem problemas que são físicos, são naturais, mas problemas, a gente vê relatos de repetições, de tumores, de aneurismas, de cegueira, de surdez, ligado de pescoço e cabeça. Porque quando pessoas elas entram em um ocultismo, feitiçaria, macumbaria, elas entregam a mente, elas entregam o intelecto. E muitas das vezes essas entidades, esses demônios, elas tomam os sentidos das pessoas,
tomam a mente da pessoa, tomam a boca, tomam os olhos, os ouvidos, elas psicografam, né? Tomam a mão, que é um dos sentidos, toma a mão, aí a mão precisa, né, do ouvido, do olho, da boca, do cérebro para pensar e da mão para tá lá escrevendo, a entidade tá escrevendo, né, tá psicografando. Então tudo isso são legalidades no mundo espiritual vindas por um pacto com as trevas, né? Não só isso, mas o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, um pacto que foi feito, uma mandinga que foi feita, uma legalidade que foi dada no mundo espiritual. Problemas neurológicos, emocionais, transtornos psiquiátricos. A pessoa precisa tomar medicamentos porque houve transtorno. A pessoa começou a ter bipolaridade, problemas psiquiátricos, esquizofrenias, autismos, transtorno obsessivo compulsivo, compulsão de roubo, compulsão de cleptomaníaco, compulsão alimentar, compulsão de toque, de lavar a mão demais, de sujeira, ou pessoas que acumulam. Tudo isso pode ser espiritual, né? Por quê? Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos. Tem tem esse, Deus nos dá. O que acontece quando os pais cometem pecados contra Deus, contra a obediência, contra as leis de Deus? O que gera nos filhos, neles, né? Gera na gente e nos filhos. E como, aí a gente vê com o sangue de Jesus como é que isso é quebrado, né? Como é que isso é desligado. E a gente vê esses padrões de repetição na família. Padrão de repetição. Numa geração tem morte de filho, na outra geração tem aborto espontâneo. Aí na outra geração o filho nasce, fica horas e morre. Não, o filho nasce com 18 anos morre. Então tem um padrão de repetição nas famílias, né? E aí a gente vê que tem uma herança, alguma coisa aconteceu e a gente vai ter que ir fazer uma pesquisa, fazer um mapeamento genético, vai fazer um mapeamento familiar e ver, alcoolismo. Várias gerações têm alcoólatras, várias gerações têm problema com droga, várias gerações têm problema com medicamento. Tem problema com medicamento. Eu esqueci agora o nome de quem toma medicamento hipocondríaco. Então a gente vê ali as repetições no físico e no espiritual por histórico de ancestralidade, né? Dos ancestrais, dos nossos ancestrais. Por quê? Porque quando esses pactos são feitos, há uma incorporação na cabeça, no pescoço, no sentido, na mente, no intelecto, que vai tomar os comandos do cérebro da pessoa, da cabeça, do pescoço, é usado. Físico, emocional, e aí vai acometer o espiritual da pessoa, vai acometer o físico, doenças físicas, doenças emocionais. O estado emocional da pessoa é alterado. O estado emocional dessa pessoa é alterado. Ela tem demência, né? Vários tipos de demência, dificuldade de aprendizado, pânico de colégio. Nós vemos aí vários tipos de doença. Dificuldade de aprendizado, dificuldade de escrever, de ler,
dificuldade de aprender, dificuldade de ir ao banheiro, dificuldade de reter a urina. Muito desses históricos são emocionais, doenças emocionais e espirituais que acometem o físico. Aí nós vemos ali doenças psicossomáticas, né? Por uma perda de alguém, perda de um emprego, perda de um relacionamento, perda da finança, né? São doenças psicossomáticas que são adquiridas no físico, que acometem o físico, mas primeiro eles acometeram a mente, o emocional, o coração, né? O coração não é... A gente fala do coração, ele é um músculo. Mas o coração, ele está guardado das nossas emoções. Na Bíblia diz que o que a gente deve guardar o nosso coração. Se há uma coisa que a gente precisa guardar, é o coração. E não é o músculo cardíaco que a gente deve guardar, mas é as nossas emoções. E as nossas emoções, às vezes, a gente é acometida, né? Por uma perda, por um trauma, pela morte de alguém, por uma dor muito grande, por uma separação. Por uma separação de entes queridos, às vezes muda de estado, às vezes perde, morre, falece, por um estresse muito grande, aí causa uma úlcera gástrica, né? De tanto estresse, o suco gástrico causa uma úlcera. Então, problemas no coração, problemas emocionais, problemas na alma que acometem o nosso físico. E muitas das vezes são decorrentes de problemas, de heranças, né? De heranças geracionais, de heranças espirituais, por legalidades, por práticas das trevas, nossa ou de familiares, ancestrais nossos, heranças de antepassados que buscou o mundo espiritual, que buscou um legado espiritual, que abriu uma raiz de iniquidade por buscar o mundo das trevas, o espiritismo, o ocultismo, a bruxaria, as heranças lá, voodoo. Então buscou a treva de alguma forma e isso acarreta em pobreza, empobrecimento das famílias. Ou então, pessoas que houve derramamento de sangue, houve assassinato, houve apropriação indevida de terra, roubou terra de alguém, tomou alguma coisa indevida de alguém, um carro, um dinheiro, uma herança. A gente podem ser várias coisas, ou abortos que são cometidos na família. Tudo isso abre brechas espirituais para demônios trazerem tormento, opressão, tristeza, choro, doenças espirituais, físicas, emocionais, doenças psicológicas, psiquiatras, autismos, esquizofrenias, todo tipo de doenças de cabeça ou físicas, né? E aí, o que a gente precisa fazer para que isso seja resolvido, né? Porque aqui a gente listou algumas coisas que podem estar abrindo a legalidade no mundo espiritual. Deus, ele coloca a nossa vida como uma casa que tem porta, que tem janela. E aí a gente entende que para Deus entrar na nossa vida, para Jesus entrar, a gente tem que abrir a porta do nosso coração e pedir para Ele entrar. Porque se a gente pedir, a gente der a autorização, Ele entra. Ele vem ceiar com a gente, Ele vem comer com a gente. Ele vem entregar para a gente o pão do céu, a água da vida que nos limpa, que nos lava, que nos alimenta espiritualmente. E com isso nos liberta de todo esse mal que nos persegue, às vezes
3, 4 gerações ou mais gerações. Pessoas perdendo a alegria, perdendo a paz, perdendo vida, perdendo dinheiro, perdendo emprego. É uma vida de perdas, né? E a gente sabe que aí Deus coloca-nos como uma casa. E essa casa, ela precisa ser guardada. E aí Deus nos fala de portas, né? O diabo, ele entra por porta, por brecha, por legalidade, por buracos. Jesus não, ele só vai entrar na nossa casa ou no nosso coração se a gente abrir a porta para ele e pedir para ele entrar. A gente fala assim: Espírito Santo, entra na minha vida. Jesus, entra e faz morada. Limpa tudo. Tira as teias de aranha do pecado, tira a sujeira, tira o mofo, tira o lixo, tira a podridão, tira o fedor, tira a nojeira. Porque quando a gente vem do mundo, a gente está assim, carregado de podridão. E aí Jesus, o Espírito Santo, tem que entrar em nós, na nossa casa, e começar a limpar, varrer, limpar, lavar, passar sabão. A palavra diz que em Malaquias que existe um sabão de lavandeiro. O Senhor nos lava, Ele pega sabão e lava a gente, limpa a gente por dentro, pra gente refletir o que tem dentro de nós fora. E isso vem de uma limpeza espiritual, né? De uma cura, de uma limpeza que é necessário a gente fazer. Tirar a sujeira, a teia de aranha do pecado, a podridão, a lama. Porque antes de conhecer a Cristo, nós estamos na lama do pecado. A gente está junto com os porcos. A gente está lá no lixão, lá na podridão, está lá no mofo. E para a gente ser transportado para a sua maravilhosa luz, é necessário a gente pedir ao Espírito Santo para ele entrar em nós. Entrar na nossa casa física e espiritual. Mas para isso, o pecado tem que sair, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o nosso pecado. O nosso pecado, ele precisa sair. Não é automático. É um caminho da santificação. A gente conhece Jesus, conhece a verdade, e essa verdade nos liberta. E aí depois de liberto, depois de limpos, ele nos limpa, ele poda a gente, ele corta aquilo que tá podre, aquilo que tá ruim. E aí a gente começa a viver uma vida abundante. Porque a palavra diz que você aquele que encobre pecado não prospera. A gente vai perder a salvação? Não, não perde a salvação. Porém, a vida aqui na terra é uma vida sem prosperidade, sem abundância. Por quê? Porque o inimigo vai te atormentar, vai tirar a tua paz, vai te trazer doença, vai te trazer perda de casamento, perda de dinheiro, perda de emprego, perda da paz, muitas famílias sem paz. Porque o inimigo vem e faz todo tipo de bagunça, ele oprime, ele começa a destruir, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Quando ele tira a paz de uma casa, acabou. A família não prospera. A família não tem alegria. A família só chora. Eu conheço famílias que é só choro. Choro, choro, choro. A pessoa chora o tempo todo. Conheço famílias assim. A pessoa só chora. Chora, 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 chora. A vida da pessoa é chorar. Por quê? Porque tem um demônio oprimindo. Por quê? Porque a mãe tinha uma herança de relacionamentos abusivos, de opressão. E aí, naquele casamento houve separação, naquela família houve separação, aí na outra houve separação, aí na outra houve separação. E isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser aniquilado, destruído, desligado no mundo espiritual.
E a gente tem que entender como é que isso é feito. A gente precisa renunciar ao pecado. A gente precisa confessar o pecado. Como é que a gente renuncia? Eu não quero esse pecado mais na minha vida. Eu não quero mais esse pecado na vida dos meus filhos, dos meus netos. Eu não quero mais, eu renuncio a esse pecado. E isso a gente tem que falar com a boca. Porque o mundo, ele foi feito através da palavra de Deus. A palavra de Cristo, verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o verbo. E ele criou o mundo através da palavra. E então, Deus é espírito. A Bíblia também é espírito. E tudo que acontece, primeiro acontece no espiritual para depois acontecer no físico. Então a gente tem que falar. A gente tem que renunciar. Eu renuncio a esse pecado. Eu não quero mais viver com esse pecado na minha vida. Confessar pecado. Eu tenho que confessar. Eu fiz um aborto, eu tenho que confessar. Eu forniquei, eu tenho que confessar. Eu adulterei, eu tenho que confessar. Eu roubei, eu tenho que confessar. Eu matei alguém, tenho que confessar. Você tem que ir para alguém da igreja, alguém espiritual, alguém que está com a vida no altar e pedir a quebra disso no mundo espiritual. Tem que confessar, tem que desligar isso, esse pecado. Ah, eu sei que a minha família, o meu avô matou alguém. Ah, o meu avô foi pra guerra, matou várias pessoas. Ah, o meu bisavô, ele era matador de aluguel. Tem que acabar com isso. Ah, não, eu sei que a minha trisavó, ela matou uma mulher, matou um homem, abortou. Tem que desligar isso no mundo espiritual. E existe isso? Sim, existe. A gente vê lá no livro de Juízes, no capítulo 6, Deus chamando um homem chamado Gideão, e aí ele entrega uma oferta para Deus, ele sacrifica um animal para Deus, e aí depois Deus dá uma direção de que ele tem que quebrar um altar do pai dele, que era idólatra, e ali sacrificar um animal a Deus para aquele pecado ser aniquilado, aquela raiz de iniquidade ser quebrado. Então a gente vê lá no livro de Juízes, a gente vê lá com Gideão, no capítulo 6, depois no capítulo 7 com Jefté, que era um homem, filho de uma prostituta. Então ali existia um pecado geracional de sexualidade, ele precisava ser quebrado, né? Ele sofreu muito, mas Deus chamou ele para liderar, para ser juiz da nação de Israel. Nós vemos também ali no livro de Neemias, no capítulo 9, o povo levantando os muros, botando o portão que estava caído em Israel. A gente vê ali Neemias edificando tudo que estava caído por causa do pecado. O povo tinha pecado, os pais tinham pecado. E aí Deus permite, o inimigo vem, destrói tudo, quebra os muros, destrói, queima os portões, faz buraco nos muros. Aí Neemias vai lá reconstruir os muros de Jerusalém. E depois que eles fazem a reconstrução desses muros, de botar os portões no lugar, eles vão, no capítulo 9 de Neemias, eles confessam pecados geracionais. Eles confessam os pecados dos antepassados deles e pede a Deus, quebra tudo, todos os ídolos que tinham na casa. Por quê? Eles começaram a sofrer, perder, ser saqueado por causa de pecado. Porque eles se afastaram de Deus, porque eles começaram a idolatrar ídolos e deuses dos povos em volta. E a gente vê ídolos africanos, asiáticos, nós vemos ídolos chinês, japonês, vários, né, africanos. E tudo isso traz pobreza, traz miséria, traz maldição, traz doenças psicossomáticas, doença de pescoço, de mente, né? Vários tipos de doença.
morte, separações, morte prematura, separações, filhos que morrem, ventres que são fechados por maldição. Então, nós vemos autismo, nós vemos esquizofrenia, vários tipos de doença que vai acometendo, pessoas que não conseguem engravidar de jeito nenhum. E aí Deus tem que quebrar essa maldição para a pessoa poder gerar, poder ter filho. Tudo gerado por heranças que fizeram com a treva, né? Fizeram com a treva o que a gente fez. Ou um sangue derramado naquela família, ou se apropriou de um bem, de uma terra, de um imóvel, de um carro, de alguém. Aborto. Tudo isso gera heranças malditas, ilegalidade no mundo espiritual. Droga, viciados em droga, viciados em pornografia, em sexualidade, então espíritos de homossexualismo, espíritos de sexualidade, de pombagira, de Maria Padilha, de Sete Saias. Tem um monte de demônio que abre legalidade sexual, né? Espíritos de morte que entra, Exu Caveira, Exu Mirim, aqueles de palha, Oboloaê, que são deuses de morte, deuses egípcios, então vários, porque as pessoas invocam todo tipo de deuses aí, bruxaria, eles invocam feitiçaria, tudo isso dá legalidade no mundo espiritual, voodoo, ocultismo, tudo isso dá legalidade espiritual para as trevas agirem na nossa casa, na nossa vida, na nossa finança, na saúde das crianças, na paz do lar, em matrimônios, em separações. Então, são diversas. Então, primeiro, renunciar ao pecado, confessar o pecado, tem que dar o nome do pecado. Ah, é aborto? Foi aborto. Ah, foi adultério? Adultério. Ah, é assassinato? Assassinato. Roubou? Ah, roubei. Tem que confessar. E confessar também o dos pais, dos avós, o que souber, né? Tem que fazer um mapeamento, um inventário espiritual, botar tudo no papel e confessando um por um e pedindo o sangue de Jesus. Então a gente vê lá no livro de Juízes a iniquidade dos pais nos filhos. Nós vemos em Neemias, no capítulo 9. Nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 5, Deus falando da iniquidade que é visitada na terceira e na quarta geração. Nós vemos em Apocalipse, no capítulo 22, 3, que quando Jesus voltar não haverá mais maldição. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento se fala de maldição, né? Sobre heranças espirituais. Confessar um para os outros. Confessa para Deus, depois confessa um para os outros. Lá em Tiago 5 fala que a gente precisa confessar um com os outros para a gente ser curado. Então, a gente confessa para Deus, para Ele nos perdoar, e a gente confessa para a igreja, alguém que está dentro de autoridade espiritual, com a vida no altar, a gente confessa para que haja cura, né? Porque quem encobre os pecados não prospera. Mas quem confessa e deixa, encontra a misericórdia de Deus, né? A gente vê lá na Bíblia também. E a gente tem que confessar as práticas espirituais malignas. Desligar na treva. Você desliga no mundo espiritual. Você fala com sua boca: eu desligo tudo que foi feito no mundo espiritual da treva. Eu desligo. Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aí você, junto com a autoridade espiritual que Deus te falar, vocês vão desligar no mundo espiritual, na treva, todo o mal que foi praticado. Seu e dos seus antepassados. Então,
E aí você vai ligar no reino da luz, no reino de Cristo, no reino do seu amor, porque a palavra diz que nós somos transportados da treva para a sua maravilhosa luz, do reino para o reino das trevas, da lama, para o reino do seu amor. Então a gente sai da treva, desliga na treva todo o mal que foi praticado, confessa, desliga ali e vai ligar no reino da luz, no reino de Deus, no reino do seu amor, no reino do seu amado, de Cristo. Amém? No reino de Deus. Porque a gente só vai a Deus se for por Jesus. Então a gente tem que analisar o histórico espiritual, tem que confessar, tem que se arrepender do pecado, tem que desligar no mundo da treva e ligar no mundo da luz, por Jesus, pelo sangue de Jesus. A gente é unido a Deus, por Jesus. Aleluia. E a gente vê relatos, né? Eu passei 3 anos fazendo inventário espiritual da minha família. 3 anos, o do meu marido, o dos meus pais, o dos pais dele, dos meus avós, dos avós dele. E coisas também têm pesos espirituais. Você ter dentro da sua casa ídolos, mandalas, roda dos ventos, trevo de 4 folhas, ferradura. Tudo isso gera legalidade no mundo espiritual. Você ter ídolos, imagens, porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, a palavra de Deus nos mandamentos diz: não faça imagem nenhuma, no céu, na terra e nem debaixo da terra. Elefante, vaca, boi, bezerro, tudo isso, águia. Se for para idolatria, porque tem religiões que usam a águia como animal de adoração. Qualquer coisa que for para adoração, você tem que tirar da sua casa. Aonde é comprado essas casas de idolatria? Se você compra algo numa casa de idolatria, aquilo está consagrado a ídolos. Se você compra nessas feiras, tem muitas essas feiras, né? Essas feirinhas indianas, essas feirinhas chinesa, tudo isso, gente, está consagrado a demônio. Tu vai trazer um elefante consagrado a demônio. Tu vai trazer uma roupa consagrada, então não compre nada disso. Se você quer ter uma vida em paz, se você quer tua vida prosperando, o teu ventre aberto, os teus celeiros cheios, não faltar comida na tua casa, tirar a doença. Claro que tem doenças físicas, tem problemas que nos acometem, mas muito do que nos acomete são aberturas espirituais que a gente dá no mundo espiritual. Trazer para tua sala aqueles bichos com a cabeça, que é só a cabeça, vai trazer maldição para dentro de casa, vai trazer pobreza. Porque tá lá em Êxodo 20 que Deus não se agrada. Ele manda a gente não ter nenhum objeto de idolatria na nossa casa. Pedras para astral, pedras para mover o mundo espiritual, mover o ambiente. Tudo isso aí é chamar demônio para dentro de casa. Tem que tirar, tem que jogar fora. Pessoas que têm bar, bebidas alcoólicas expostas na sala. Aí às vezes o pai bebia muito e aí os filhos têm bar na família, na sala de casa. A sala é um lugar que a gente precisa colocar lá, na porta da sala, que a paz esteja aqui, que a paz de Deus, que a palavra diz que aonde a gente entrar, que a gente tem que levar a paz. E se a pessoa não for de paz, ela vai devolver a paz pra gente. Então, na nossa casa, na porta da minha casa, tem uma placa. Lucas, com uma passagem de Lucas que fala que a paz esteja aqui. Que a paz de Deus esteja na minha casa. Essa é a placa que eu tenho na minha casa. Eu tenho a Arca da Aliança, eu tenho a Menorá, que é o
o candelabro com 7 chamas do Espírito de Deus. Eu tenho a estrela de Davi. Eu tenho a Arca da Aliança. É o que eu tenho na porta da minha casa. E tem uma placa dizendo: a paz esteja nesse lar. A paz esteja aqui dentro dessa casa. Agora, quando a gente coloca na sala da nossa casa bebida alcoólica, a gente vai atrair o quê? Na Bíblia, a bebida alcoólica está sempre ligada a algum tipo de destruição. Então, são legalidades que a gente dá no mundo espiritual, que a gente, quando não é espiritual, a gente permite colocar dentro da nossa casa. E isso tem que ser quebrado. E aí, às vezes, causa vícios, né? Vícios, porque existe um deus de bebida, é Baco. É o deus da bebida. E aí a gente traz aquelas bebidas, coloca um altar ali para as bebidas. Aí tem todo tipo de bebida ali na sala, onde é um lugar para ter paz, para ter um ambiente claro, um ambiente agradável, um ambiente de paz, com cores. Aí tu pinta a sala de preto, pinta a sala de cinza escuro. Não, gente. São cores neutras, cores claras. Na igreja agora eles pintam lá o fundo de escuro, de cinza, para uma projeção, para poder alcançar pessoas na internet. É diferente. Antigamente era tudo branco. Por quê? Porque não era transmitido. Hoje tem transmissão. E aí o fundo escuro é melhor para poder fazer as transmissões via online. Agora, você botar o resto da igreja, tem que ser claro. O fundo precisa às vezes ser preto, porque cinza, porque eles vão fazer uma transmissão. Agora, tirando isso, tem que pintar as coisas de uma cor clara, porque tudo isso tem ligação. A gente não sabe, né? Não tem conhecimento. E a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz famílias viverem em desgraça. A falta de conhecimento traz morte para famílias, traz bancarrota para a família, traz destruição, doenças. Por quê? Porque é a falta de conhecimento. Aí nós vemos crianças que os pais desligaram no mundo espiritual e as crianças sendo curadas. O pai está num estado, a criança está num outro estado, e ali o pai e a mãe confessam na igreja. Eu já fiz o Silk, né? Que é quebra de maldição hereditária com a pastora Tereza. Então a gente vê ali, Deus já tinha, são 3 anos que Deus me fala sobre quebra de maldição. E aí depois agora, esse ano eu conheci também a pastora Tereza, que tem muita coisa, muito conteúdo sobre quebra de maldição. E aí você vê ela dando testemunho de uma família que foi liberta em Joinville. A família foi lá, confessou num seminário de cura e libertação, e o filho foi curado no Pará. O filho de 4 anos foi curado do autismo no Pará, não falava. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para o nome de Deus ser glorificado, o nome de Cristo ser glorificado. Né? Esses testemunhos que a gente vê de cura e libertação. Eu mesmo, em Santa Catarina, eu expulsei demônio de uma filha espiritual minha, em Santa Catarina, e a pessoa caiu, né? Tava possessa, e caiu ali. Em Minas Gerais, a mesma coisa, entraram em contato comigo, me ligaram, eu comecei a orar e a pessoa foi liberta. No hospital, já tinha ido para o hospital tomar medicamento 3 vezes para morrer. Se dopava. Hoje todas estão em Cristo, uma família com 4, todas estão em Cristo e libertas. A irmã, uma das filhas dessa família, vivia tomando remédio, porque tinha alucinações, tinha perturbações, tinha problemas e transtornos emocionais graves, que tomava remédio e toda hora ia para o hospital, porque tomava remédio para se matar, tentava suicídio. Eu tenho filha espiritual no sul também, que a gente cuidou e que a mãe foi liberta.
A família foi liberta. Então, e são vários. A primeira mulher que eu batizei nas águas era uma pessoa esquizofrênica. Ela tinha esquizofrenia. E normalmente isso é herança hereditária. Ela se batizou, eu batizei. Uma outra que ela tinha perdido a filha na vida adulta. A filha morreu, caiu, morreu. Teve um problema lá, a filha morreu. Por causa da morte da filha, ela caiu, ficou aleijada. E hoje eu batizei ela, cuidei dela. Hoje ela já consegue andar, ela já consegue ficar em pé na cadeira de roda. Então são vários e vários relatos do que Deus, do poder de Deus, dos milagres que Jesus opera. Porque Deus continua curando, Jesus continua curando. Ele ainda é cura. E nós que temos a unção de Deus, a unção do Jordão, a unção messiânica, que despedaça jugo. A palavra diz que a unção despedaça jugo. Jesus veio para desfazer toda a obra da treva. Ele é o sol da justiça que brilha e quebra todo jugo da nossa vida. Então, tudo isso é desligado no mundo espiritual através de quebras de maldição. Então, eu tô criando esse vídeo para quem precisar, me procura, deixa nos comentários o seu nome, que precisar de ajuda, que precisar de orientação, que precisar de libertação e de cura, vocês deixem nos comentários o seu nome, o seu contato, que eu vou entrar em contato com vocês. Tem também na minha rede social, no meu Instagram, ali no meu YouTube tem Missionária Julie, tem o meu Instagram, tem o meu contato, para que vocês entrem em contato comigo e a gente possa ajudar famílias, muitas famílias que estão passando por isso e não sabem o que fazer, porque muitas levam para o médico não encontra doença, não resolve e às vezes não é algo físico, é algo espiritual, né? Então que essa palavra, né, possa ser útil para a vida de vocês, para a família de vocês, para o filho de vocês, para os lares de vocês, para a sua vida pessoal mesmo, que às vezes você não sabe o que está acontecendo com você, vê que as coisas são estranhas, acontecem coisas estranhas, padrões de repetição. E a gente precisa, né, tirar isso da nossa casa. A gente tem que fechar a nossa porta, colocar o sangue de Jesus na porta. E Deus às vezes nos mostra em sonhos e visões o que está acontecendo, que tem demônio tentando entrar, que tem cachorro, aí a pessoa sonha com cachorro, a pessoa sonha com tubarão, a pessoa sonha com aranha, a pessoa sonha com cobra, a pessoa sonha com rato. São demônios, ratos demoníacos. O rato está muito ligado a demônio, a cobra também está muito ligada a demônio. Então sonhou com rato, com cachorro, com cobra. Deus me dá muito em sonho quando tem um demônio tentando entrar, porque os demônios, eles tentam entrar aqui na minha casa. Eles tentam. E eu tô sempre passando o sangue de Jesus. E aí Deus me dá um sonho com um cachorro, me dá um sonho com uma pessoa, me dá um sonho de cobra, me dá um sonho de aranha, me dá um sonho com tubarão, com perseguição, com tiro. Por quê? São demônios tentando entrar na nossa casa. E se a gente der alguma legalidade, eles entram, né? Pecado, ele abre legalidade no mundo espiritual. E a gente tem que limpar. Às vezes, tá ali, tem um pecado entrando. A gente tem que limpar. A gente tem que pedir o sangue de Jesus. A gente tem que lavar a mente. Às vezes, Deus me dá um sonho lavando a mente dos meus filhos, lavando a minha mente, me dando um banho. Por quê? Porque Deus está quebrando aquelas legalidades espirituais do nosso passado. Eu tinha muitos sonhos assim, sendo lavada, sendo limpa. Deus na cozinha, lavando a cozinha, lavando o quarto, lavando o banheiro. Então, é Deus mostrando onde Ele está fazendo a obra. Ou construções, a gente construindo, a gente limpando, pintando uma parede suja e Deus pintando aquela parede, botando placas brancas, trocando piso. São vários sonhos também que Deus dá
de que Ele está fazendo uma obra na nossa vida, está fazendo uma obra na nossa casa, uma obra na parentela. Às vezes é dente caindo, colocando aparelho no dente, são a parte da nossa família. Se for dente de trás, a parte de trás da herança de trás que Ele está consertando, ou então a herança de trás está caindo, dente caindo, é doente espiritualmente. E Deus nos mostra através de sonhos, de visão. Então tudo isso, tem lá a passagem da mulher que perde algo precioso dentro de casa. A dracma perdida é uma parábola de Jesus. E ela liga a luz, tem que ligar a luz, tem que chamar Jesus para o ambiente, para casa. E essa mulher começa a varrer, ela chama as amigas e começa a varrer para procurar o que ela perdeu dentro de casa. Muitas das vezes a gente perde o nosso filho dentro de casa. Eu mesma eu tenho discípulos que perderam os filhos dentro de casa, acham que o filho está ali, mas está na internet tendo vários tipos de relacionamentos com a treva. E nós precisamos saber quem são os amigos dos nossos filhos, porque a gente perde preciosidades dentro da nossa casa, perde o filho dentro de casa, na internet. Eles estão ali se relacionando com gente maligna. A palavra diz em Provérbios que a gente precisa andar com gente que ame a Deus, que tema a Deus, com gente sábia. Porque se a gente anda com tolo que não teme a Deus, você vai andar com gente carregada de demônios. E aí vai trazer demônios para a tua vida espiritual, para a tua vida física, vai trazer perda financeira, vai trazer doenças, porque você está associado com uma pessoa que é demoníaca, uma pessoa que anda com gente que não teme a Deus, com gente que é tolo. Porque se a gente anda com sábio, a gente vai se tornar sábio. A gente é o resumo das 3 a 4 pessoas que a gente anda. Então é muito sério também você saber com quem que você anda, você saber o que os teus filhos estão fazendo, com quem que eles estão se relacionando. É virtual? Muitas das vezes estão lá, expostos à sexualidade, expostos a pedofilia, a masturbação, a todo tipo de mal dentro do quarto. E aí aquela mulher, ela tá lá, a mulher que perdeu dentro de casa algo muito precioso, que a nossa família é algo muito precioso, e que o ladrão, que é o demônio, ele vem para roubar, matar e destruir. E o alvo é a nossa família, os nossos filhos, a nossa herança, né? Então, a gente tem que estar de olho. E essa mulher começa a varrer a casa. Varrer, e ela acha o que ela perdeu. Aquela dracma perdida, aquela moeda, algo de valor dentro de casa ela perdeu. Mas ela varre. E é necessária essa limpeza, gente. É necessário limpar, lavar, jogar o sangue de Jesus, lavar nossa roupa, nossa veste, limpar a nossa boca. Eu gosto de passar azeite na boca, né? Eu gosto de passar azeite na boca. Senhor, limpa a minha boca, purifica os meus olhos, purifica meus ouvidos, purifica as minhas mãos, os meus pés, purifica o meu coração, purifica a minha mente. Coloca a armadura de Deus, lá em Efésios 6:10, fala da armadura de Deus, o capacete, a couraça, a espada, o escudo, o capacete da salvação, o escudo da fé, que é a nossa fé, a espada, que é a palavra de Deus, o cinto para cingir os nossos lombos, para a gente estar preparado, o sapato da paz, do evangelho da paz, a couraça da justiça, é andar em justiça, em retidão, pedir a Deus os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, que está em Gálatas 5. Então, meus irmãos, se vocês estão com problema com o filho, vocês estão vendo sinais de repetição, vocês entrem em contato comigo, coloque o seu nome, coloque o seu telefone nos comentários, ou então me procurem no Instagram, manda uma mensagem no Instagram, Missionária Julie.
ou deixa lá nos comentários desse vídeo. Eu vou colocar o vídeo sobre maldição hereditária, sobre doenças em crianças, doenças físicas e espirituais por herança espiritual, por raiz de iniquidade, por legados ou heranças nossas ou de familiares que abrem legalidades, abrem brechas no mundo espiritual para demônios tocarem na nossa finança, na nossa saúde, em casamentos, em finanças, no patrimônio, para entrar dentro dos nossos lares, para roubar, para matar, para destruir. E o inimigo, ele é mentiroso, né? Ele é enganador, ele é o pai da mentira. Todo aquele que anda com mentira é filho. Então a gente tem que largar a mentira. Ele é o enganador e ele é o acusador. Lá em Apocalipse diz que ele acusa a gente a Deus dia e noite. Então, se a gente cometer um pecado, Satanás vai lá na porta de Deus e fala assim, ó, na tua lei tá escrito que não pode, e ela fez isso. Então, ele vai te acusar diante de Deus. E aí, ele tem legalidade, autorização para tocar na gente. E essa autorização, ela precisa ser quebrada quando a gente confessa, quando a gente deixa o pecado, quando a gente confessa, quando a gente deixa o pecado, quando a gente desliga no mundo espiritual e liga no mundo da luz, no mundo do reino de Deus, no mundo de Cristo, na luz de Cristo. E a gente quebra aquele histórico espiritual através da confissão, através de renunciar ao pecado e fazer um conserto diante de Deus. Amém? Que seja útil essa palavra, como foi útil para minha família, como foi útil para minha herança, porque a palavra de Deus diz que Deus visita a iniquidade, a maldade, o pecado até 3, 4 gerações. Mas ele visita até 1000 gerações com bênçãos de todo aquele que faz o que é bom, de todo aquele que tem aliança com Deus, de todo aquele que faz o bem, todo aquele que tem uma aliança com Jesus, tem uma aliança com Deus. Então, eu quero que a minha aliança que a minha hereditariedade seja bêndita. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são filhos da luz. Os meus filhos são filhos da bênção. Meus filhos não são filhos da perdição, nem filho da treva. Meus filhos são filhos da luz. Meus filhos são herança bendita na terra. Meus filhos vão ser homens e mulheres retos. A minha herança vai ser digna, justa. Não vai ser de ladrão, de assaltante, de assassino. Não, eu quebrei isso. Eu decidi quebrar, romper com a treva. Eu decidi romper com a herança maligna que eu tinha feito e que a minha família tinha feito antes de mim. Amém? E através da luz de Jesus, de confessar, de desligar no mundo espiritual, que a gente liga no mundo da luz, no mundo do reino de Deus, no mundo do reino do amor de Deus, do reino do amado, que é Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor.